bem-vindos ao canal Papo Humano para mais um bate-papo consciente. Você já parou para pensar na complexa dança das energias que moldam a nossa existência? Pois é, já falamos aqui por várias vezes que nosso mundo é dual. E quanto mais entendemos as razões dessa dualidade, mais vamos percebendo que o equilíbrio não é uma meta física, e sim uma grande jornada de autoconhecimento. Nossa live de hoje é sobre equilíbrio. Vem com a gente entender essa busca contínua pela harmonia em nossas vidas. Meu nome é Valéria Braz, estou aqui com a minha amiga Cíntia Almeida. E para quem já nos conhece, sim, a Carol ainda não está com a gente essa semana, mas semana que vem ela está aqui novamente e vamos estar nós três juntas de novo. Então, antes da gente começar essa prosa, se inscreve, ativa o sininho para receber os nossos vídeos, não esquece de deixar o seu joinha se fizer sentido e deixa um recadinho lá nos comentários do que você achou desse nosso papo. Cíntia, agora é contigo. Olá, pessoal, tudo bem? Então, como a Valéria comentou, né, esse assunto é complexo e não é ao mesmo tempo, né? Porque a gente já discutiu em outros vídeos como a gente vive nessa dualidade, né? Claro, escuro, noite, dia, bem e mal, e a gente acha que a perfeição da nossa vida é a busca por esse equilíbrio, né? Mas ele, no fundo, não existe no sentido de que da perfeição dele, né? Porque o equilíbrio, a gente já é o equilíbrio, só que a gente pende muitas vezes para um lado ou para o outro, né? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha muito fica ausente da família, e é esse tipo de situações que a gente tem que aprender a pôr como se fosse uma régua mesmo, como se fosse um zero nessa régua. Mas não é um zero do nada, do vazio, é o zero realmente do equilíbrio. A nossa mentora costumava dar o exemplo nas aulas que a gente fez daquele nível, né? Quando a gente vai pôr alguma coisa na parede, que o zerinho ali daquele nível que a gente usa para colocar quadro, essas coisas, é o zero no sentido do equilíbrio ali, né? Então as duas forças estão iguais. E a gente é normal a gente sair desse equilíbrio, né? A gente procura estar sempre nesse equilíbrio, mas, por exemplo, falando da saúde, da alimentação, a gente procura estar sempre bem alimentado, comendo coisas saudáveis, mas tem dias que a gente sai desse equilíbrio, né? E tá tudo bem também, porque a gente sabendo disso, a gente puxa a régua de volta e no dia seguinte a gente come mais, né? Normal, mais saudável, para voltar para esse equilíbrio. E tudo isso a gente tem que fazer na nossa vida, com o trabalho, até com a nossa saúde mental, porque tem dias que a gente não vai estar bem também, né? E tá tudo bem também, porque a nossa vida é cíclica, né? A gente está em constante movimento. O equilíbrio não significa essa estagnação, ser estático, né? O equilíbrio significa conseguir domar as duas coisas da nossa vida, né? Tem dias que a gente acorda e está tudo bem, super feliz, e a gente aproveita isso e tenta baixar um pouquinho, porque tem dias que a gente acorda e está muito triste, né? Sem ânimo, e é normal também. E quando a gente estiver assim, a gente tenta puxar para voltar para o equilíbrio. E assim é a nossa vida, esse constante andar, essa montanha russa, né, de altos e baixos, e que é completamente normal. A natureza, ela passa por vários ciclos para estar em equilíbrio, né? Ela tem quatro estações, né? Os animais têm a época da procriação, a época, né, deles caçarem, e isso é um equilíbrio, né? Esse movimento constante, mas tudo para levar ao equilíbrio. Não sei se me fiz entender bem, Val. Ajuda aí. Sei, sei. Na verdade, assim, o equilíbrio é um conceito que já vem enraizado como se fosse uma meta a ser alcançada, Exato. né?
Como se eu vou alcançar aquela meta e eu alcançando aquela meta, eu entro na tranquilidade total. Mas se a gente entender que a gente está nesse mundo para a evolução, que a gente traz questões a serem trabalhadas, que a gente está aqui para uma evolução não só nossa, mas do nosso próprio planeta, a gente vai percebendo que tudo já vem em equilíbrio, mas não o equilíbrio que nós colocamos na nossa cabeça. Então, é mais ou menos assim: o planeta, se a gente for pegar o planeta na sua essência, como nós temos a nossa essência, ele tem o equilíbrio dele. Então, os animais têm um ciclo de reprodução, tem predador e tem presa, tem os ciclos da natureza, que é o inverno, verão, outono, todos eles têm uma função. E nós também temos uma função quando chegamos aqui nesse planeta enquanto matéria, matéria ligada ao nosso espírito. Então, nós temos, quando a gente chega aqui, a gente tem um esquecimento total de tudo. A gente entra limpo para criar ou vivenciar esse equilíbrio que a gente já tem. Mas o que que acontece quando a gente chega aqui? O nosso espírito, ele tem essa noção do que ele é, e da onde ele vai. Ele sabe qual é o caminho evolutivo que a gente tem que fazer estando aqui. O nosso corpo, ele tem um trabalho a ser feito. Então, nós vamos ter lá com a nossa família, um monte de crenças, tem as histórias que o mundo conta, tem aquilo que a gente vai estudar e toma como verdade, tem as traumas que a gente vem e começa a trabalhar isso, e isso tudo são movimentos no nosso corpo biológico que nos tiram do prazer. Vamos supor, se eu entendo que em algum momento alguma coisa não está me dando prazer, eu vou sair desse movimento, acredite no que eu acreditar, porque eu não estou indo no prazer. O meu ser biológico busca a satisfação do seu prazer, a satisfação da sua sobrevivência, a satisfação de uma série de fatores. Quando um destes fatores não está de acordo com o equilíbrio normal, ele vai em busca desse equilíbrio. Ou seja, o que que nós temos que fazer? Ir em busca do que nos causa aquela sensação. Então, vamos imaginar assim, ó, eu estou numa linha, eu vou usar a linha que a Cíntia falou, que é bem legal. Então, no mundo, tudo é dualidade. A gente já falou, claro, quente, claro, escuro, quente e frio. Então, nossos sentimentos também. Criei um monte de coisas na minha cabeça e pendi para o lado da minha tristeza. Ué, se eu estou no lado da minha tristeza, aqui do lado tem alegria. Então, possível para o caminho do meio, para eu entender a minha tristeza e conseguir chegar na minha alegria. Se eu estou muito na alegria, eu deixo de viver coisas importantes para o meu equilíbrio. Então, eu tenho que vir para o meio, para um equilíbrio entre estar alegre e estar triste. Isso é a nossa busca, mas não é que é uma questão de desequilíbrio do total. Tipo aquilo, ai, minha vida está sempre em desequilíbrio, porque quando eu estou bem, daqui a pouco eu estou mal. Essa visão é que nos desequilibra. Porque se eu entender que quando eu estou bem, eu preciso da minha contraparte para entrar no equilíbrio, eu entendo que não é um desequilíbrio. É uma maneira que eu tenho que olhar para aquilo que eu estou construindo dentro do meu corpo matéria, dentro dos meus instintos. Então, é a nossa mente que cria essas coisas. Então, o que que é importante a gente ver na questão dessa busca pelo equilíbrio? Que ela não é uma meta, ela é uma jornada. E eu diria uma jornada de autoconhecimento. E agora eu vou deixar a Cíntia falar um pouquinho dessa jornadinha de autoconhecimento, o quanto ela é importante. O autoconhecimento, de novo, a gente batendo na mesma tecla, né? Como a gente vem falando, mas não tem outra maneira da gente fazer essa jornada de uma maneira saudável, digamos assim, sem esse autoconhecimento, né? Porque você se autoconhecendo, você se respeita. Então, aquele dia que você acorda, que você não está bem,
você se respeita, você se conhece o suficiente e sabe o que fazer para puxar a régua para voltar para o zero, né? Porque se a gente não se conhece, a gente fica completamente perdido e às vezes até achando que tem alguma coisa errada, no sentido de que o que está errado comigo, né? Mas quando a gente se conhece, a gente, por exemplo, evita coisas que a gente sabe que vai nos deixar triste, evita situações, pessoas que a gente sabe que não nos fazem bem, né? E para isso a gente tem que se conhecer. A mesma coisa o outro lado, tem coisas que a gente está muito alegre, muito feliz, muito, e a gente sabe que aquilo também, esse excesso também não é saudável, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo coisas com excesso de alegria, excesso de euforia, que depois a gente olha e fala, nossa, né, não devia ter feito aquilo, eu estava num estado tão desequilibrado pro feliz que acaba fazendo, né, decisões, às vezes tomando decisões que não são a certa, né? Então, como a Val bem falou, a gente se conhecendo, a gente sabe a hora, né, de puxar essas emoções, esses sentimentos para para esse zero da nossa régua, para que a trajetória fique mais leve no sentido da gente conseguir seguir, né? E é a mesma coisa num excesso de trabalho, por exemplo, né? A pessoa começa a se sentir muito estressada, com muito peso, muito sobrecarregada. Quando ela se conhece, ela sabe o quão importante é ela tomar um tempo para si, né? O ócio positivo, como a gente também já comentou em outro vídeo, né? O corpo precisa disso, a mente precisa disso, né? Do nada, para voltar a esse equilíbrio por causa do excesso de trabalho, né? O excesso de preocupação, o excesso de tudo. Então, esse autoconhecimento é realmente o segredo, né, para essa trajetória ser de uma forma leve, porque como a Val bem falou, esse equilíbrio é a ilusão da gente, né? A gente é ensinado a procurar esse equilíbrio. E o equilíbrio a gente nunca vai chegar nele porque a gente já tem esse equilíbrio, né? A gente é que pende para um lado ou para o outro. E a gente se conhecendo vai aprendendo a voltar para esse caminho, né? Para essa trajetória que é o mais importante. E outra coisa só que me lembrou aqui, como exemplo, até para você andar de bicicleta, o equilíbrio para ficar numa bicicleta é você fazer o movimento, né? Para cima e para baixo, para cima e para baixo. É isso que faz a gente ficar no equilíbrio, né? Então, esse equilíbrio estático, né, como a gente imagina, estou em equilíbrio, agora estou bem, não preciso fazer nada. Não, porque como na bicicleta, o não fazer nada, você pende para um lado ou para o outro, né? Então, a trajetória é essa, você está pedalando sempre para a tristeza ou alegria, para tudo voltar nesse equilíbrio e você continuar a sua trajetória, né, Val? A gente vai encaminhando É, agora para o final, vamos continuar nossa essa conversa mais um questão, pouquinho. isso, essa questão, assim, vamos imaginar na natureza, que a Cintia falou desse ciclo entre eu buscar a minha harmonia para entrar nesse equilíbrio. O equilíbrio, ele já existe. Por exemplo, na natureza, quando existem muitas presas, os predadores vão crescer. Crescer porque eles vão ter muito alimento, então eles vão crescer. Eles crescem e vão acabando com as presas. Chega num determinado momento que as presas ficam escassas, ficam escassas e o predador vai acabar morrendo, porque ele vai ter cada vez menos comida. O que que acontece com esse período? As presas começam a crescer novamente e os predadores estão em menor número. Com o crescimento das presas, os predadores começam a se alimentar e vão crescendo. E isso é um ciclo contínuo de aprendizado, de equilíbrio. Este é o equilíbrio. Ele não é estático, tudo no mundo Isso. se movimenta. Então, esse ciclo de equilíbrio sempre vai existir. Na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente está, imagina vocês numa corda bamba.
né? A corda bamba, ela permanece em perfeito equilíbrio. Ela não vai para um lado e para o outro, ela está em perfeito equilíbrio. A gente andando em cima dessa corda, é como se a gente tivesse um lado nos pendendo para esse lado, uma hora somos predadores, outra hora somos presas. Quando eu pendo para o lado da presa, eu tenho que voltar para encontrar o equilíbrio para me tornar um predador, e assim vai e volta. Esse é o equilíbrio. Um exemplo real da nossa vida. A gente vive nos equilibrando entre família, trabalho, filho, nossa própria gestão de passeios e tudo mais. Há momentos em que a gente está pendendo mais para um lado, mas naturalmente a gente vai gerir isso para gerar um equilíbrio entre todas essas áreas da nossa vida. Mas não dá para manter todas no mesmo nível, sempre vai haver essa busca de equilíbrio, de conseguir gerir tudo isso. A gestão desse tempo é essa maneira de equilíbrio. Então, é muito importante a gente primeiro entender que o equilíbrio ele já existe. Aconteça o que acontecer, nós vamos voltar para o equilíbrio. O nosso equilíbrio, matéria, físico, é nos mantermos dentro dos prazeres que nos mantêm como seres humanos. São vários. É o instinto de sobrevivência, é o prazer de caça, é o ter. É uma série de prazeres que a gente precisa enquanto matéria. Se eu estou fora de um desses, eu vou gerir esse prazer, eu vou gerir um pseudo desequilíbrio para chegar a uma harmonia cíclica. O nosso espírito, ele já sabe o que nós precisamos, ele está nos conduzindo nesse processo matéria. São duas coisas unidas. O espírito não se desequilibra, mas ele sabe que a matéria tem isso, mas eles estão juntos. Então, eles também gerem esse equilíbrio já existente. Então, não é uma busca, não é uma meta a ser alcançada. O equilíbrio é uma maneira da gente entrar no nosso autoconhecimento e fazer essa jornada que a gente precisa fazer aqui, como seres humanos, no caminho da nossa evolução. Essa é uma das questões que eu acho muito interessante a gente trazer, a gente botar na cabeça que não existe desequilíbrio. O que existe é a gente, sem nos conhecer, nos colocando em posições ou em função que não são nossas. Cíntia? Para a gente finalizar, não existe esse equilíbrio, né? Existe essa autocobrança nossa, né? De acharmos que a gente tem que estar nesse equilíbrio, né? Esse equilíbrio já existe. E talvez essa autocobrança tanta, né? Que faz com que a gente realmente penda para um lado ou para o outro, né? Porque se a gente perceber a nossa vida fazendo o que tem que ser feito, a trajetória vai sendo levada em constante equilíbrio, né? Até a gente chegar a aprender o que a gente precisa aprender nesse processo evolutivo que a gente tem. Mas às vezes essa cobrança nossa do preciso, do ter que ser perfeito, do tenho que estar em equilíbrio, isso faz a gente pender, né? A cobrança fica muito forte e a gente daí é onde a gente se desequilibra, né? Então, hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma coisa confusa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, por favor, deixem lá a sua pergunta. A gente vai ter um prazer enorme de responder. E mais uma vez, então, acionem o sininho, e toda semana a gente coloca vídeos lá. São vídeos que a gente faz com todo carinho, com a intenção de ajudar cada vez mais pessoas. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um like lá para a gente ajudar a distribuir mais ainda para mais pessoas. E se você achou que alguém seria interessante de assistir, indique esse vídeo lá, que a gente faz isso com esse intuito de ajudar cada vez mais as pessoas. Então, Cíntia, Val, eu queria falar só um sim, pouquinho, queria só falar uma coisa antes de finalizar, de dar tchau. Olhem para dentro e olhem assim, é na busca por esse equilíbrio que a gente encontra a nossa essência. Então, essa busca de quem nós somos, do que nos dá prazer, é o que nos leva a esse grau evolutivo, a essa evolução, a esse crescimento, esse aprendizado que a vida traz. Então,
Não tenham medo do desequilíbrio. O desequilíbrio é algo dentro de você gritando para entrar em harmonia. Era só isso que eu queria dizer. Um beijo, pessoal. Então, Beijo, tá. Cíntia. Com essa dica da Val agora, para a gente finalizar, a gente vai terminando por aqui. Obrigada, Val, mais uma vez. Obrigada a você por estar aqui nos assistindo. E a gente se vê então na próxima semana. Tchau, tchau. Grande beijo. Beijo.